Bom, pessoal, e aí a gente chega exatamente naquele pedaço do framework SASE que fala de segurança, que é o SSE, tá? É, é uma segurança cloud native, ou seja, uma segurança feita para a nuvem, não é algo transportado para a nuvem, tá? Algumas situações de alguns produtos, de alguns fabricantes, vamos supor, um fabricante ele tinha um, um, é, ele tinha um equipamento, sei lá, talvez um proxy que ele vendia para as empresas instalarem dentro de um data center. Aí, como na hora que a cloud começou a ser muito consumida, o fabricante quis. Eu estou dando um exemplo aqui, tá? Existiu, mas eu não estou falando de nenhum fabricante específico, não. Mas existiu coisas do tipo, tá? Aí o fabricante, ao invés dele desenvolver um novo produto, uma nova solução para ficar na cloud e oferecer isso como uma solução SaaS para as empresas, ele pegou esse appliance que ele vendia, né, esse hardware que ele vendia, colocou dentro de uma cloud qualquer e ficou utilizando esse appliance para vender para várias empresas. Então ele transportou, sei lá, se fazendo instâncias, né, ou tenants, ou criando regras específicas para você pegar uma solução e tornar ela para disponibilizar ela para vários clientes, né? Os riscos são gigantescos em algo do tipo assim, né? Não é nem um pouco indicado, tá? Mas situações parecidas como essa aconteceram. Então é você transportar uma solução de dentro de casa, né, um hardware que utilizava dentro do data center das empresas, colocar na nuvem e vender pedacinhos desse hardware. Isso é diferente de uma solução cloud native. Uma solução cloud native nasceu para rodar na nuvem, ou seja, utilizando, por exemplo, microserviços ali. Várias pecinhas que se complementam ali em containers, por exemplo, e mantém toda aquela solução rodando. Caso algo aconteça ou impacte uma pecinha específica, não derruba tudo. Então a gente pode até ter algum tipo de indisponibilidade em alguma funcionalidade específica, mas sem acabar e derrubar e tornar indisponível a solução toda, tá? Então o Secure Access da Cisco é uma solução cloud native. E significa, aqui ó, né, não pode deixar de falar essa palavrinha legal aqui, modernização da defesa. Então tudo mudou, a TI mudou, a cloud surgiu, então a gente tem que modernizar a forma como a gente protege usuários, aplicações, a nossa infraestrutura, e é isso que a gente está fazendo aqui com o Zero Trust, tá? Com essas aulas aí de Zero Trust. Então, o Secure Access da Cisco, Cisco Secure Access, é uma solução de SSE. O SSE faz parte do framework SASE, é a parte de segurança do framework SASE. O SSE entrega, é fundada, na verdade, no framework de Zero Trust, tá? São os dois frameworks aí que se complementam, e ele protege usuários que estão em qualquer lugar. Estou no escritório, ou estou em casa, ou estou viajando, ou estou utilizando um dispositivo pessoal, um dispositivo corporativo, enfim, o que quer que seja. Então, usuários em qualquer lugar, qualquer dispositivo, dispositivos IoT também, câmeras, impressoras, enfim, o que tiver conectado na internet, ou seja, de qualquer coisa, from anything aqui, para to anywhere. Então, de qualquer coisa para qualquer lugar. Então, esses usuários vão acessar a web, aplicações públicas, aplicações privadas, enfim, né? Então, tudo isso vai passar pelo Secure Access, a gente vai ter a visibilidade completa e vai poder fazer políticas para poder permitir os acessos, controlar, enfim, da forma como a nossa empresa precisar, tá? As funcionalidades do, do Secure Access são muitas, tá? Vou tentar passar aqui de uma forma bem objetiva aqui. Então, Cisco Secure Access, funcionalidades além do SSE. Lembra daquele quadrinho antes que eu falei assim, sobre SWG, CASB e o DLP também, né? ZTNA e Firewall como um serviço. Então tinha esses quatro carinhas aí.
Essas 4 funcionalidades são as principais funcionalidades que definem uma solução de SSE. A Cisco vai muito além e entrega muitas outras funcionalidades também. Na verdade, todos os principais concorrentes entregam essa gama muito maior de funcionalidades também, tá? Os grandes concorrentes não entregam só esses 4 carinhas aqui, não. Entrega praticamente tudo aqui também. Talvez com exceção de VPN as a Service aí que não tem, tá bom? Então vamos lá, DNS Security é o que o Umbrella fazia há muito tempo atrás e continua fazendo. Então, antes do pacote, né, do acesso do usuário a um site específico ser filtrado pelo proxy, né, pela porta 80443, ocorre o quê? A consulta do domínio. Na hora que a gente coloca lá uol.com.br, globo.com, enfim. Primeiro é a consulta do domínio e depois que é resolvido esse nome, aí sim a gente acessa o site. E no momento de acessar o site, isso passa pelo proxy na nuvem, pelo Secure Web Gateway. O proxy pode ser um appliance dentro do escritório, né, dentro do data center, como se fazia antigamente, eu comentei, ou pode estar na nuvem. Estando na nuvem, o Secure Access detém essa funcionalidade do proxy, tá? Então a gente entrega a parte de DNS Security também. Então, da mesma forma como a gente acessa uol.com.br ou globo.com, quando um atacante consegue entrar na nossa máquina aqui, ele vai fazer uma consulta da nossa máquina para fora para um domínio que não é legítimo. Ou então uma tentativa de phishing que chega para a gente, quando a gente clicar, vai ser um domínio que vai ser um domínio malicioso, por exemplo. Então a parte de DNS Security é não permitir que a máquina do usuário sequer resolva o IP desses sites. Então, antes de resolver o IP, a gente já bloqueia. Bem no início, é para não dar chance mesmo de alguma coisa acontecer. E da mesma forma como esse bloqueio de segurança é feito, com várias categorias só de segurança, eu posso criar listas de permissão também com base em DNS. Então, se eu falar que o uol.com.br pode ser acessado e globo.com não pode, mesmo antes de chegar no proxy, eu bloqueio aquela requisição. Economizo banda, pacote, processamento da máquina, do meu proxy, enfim. Tá? Então dá para fazer isso. Então, dá para fazer bloqueios, listas de bloqueio de políticas também na camada de DNS de resolução, tá? E o da Cisco, essa parte é realmente mais forte do que as outras, tá? DLP multimodo, então vamos supor que eu tenho o OneDrive corporativo e a minha empresa falou assim, o que tiver CPF não pode fazer o upload para o OneDrive corporativo. Então, esse dado ele está em movimento, chama-se Data in Motion, dado em movimento. O usuário está na máquina dele trabalhando, ele tem tem um arquivinho ali que tem um CPF, ele pega esse arquivinho e quer fazer backup, ou quer fazer, sei lá, por qualquer motivo ele quer colocar isso no OneDrive corporativo, tudo certo. Só que por algum motivo a empresa não permite. Então, com esse dado em movimento, a funcionalidade de DLP do Secure Access vai impedir que aquele arquivo com o CPF ele suba para o OneDrive corporativo. O CPF é só um exemplo. A gente pode colocar o que for, dados financeiros, RG, informações pessoais, qualquer coisa. Tá? Tem muita coisa que vem pronta, acho que 1.200 regras vêm prontas, só que a gente consegue criar utilizando o regex, a gente cria literalmente a expressão que a gente quiser. Tá? Regex é meio chato, mas tem um monte de site que hoje em dia que ajuda a fazer expressão regular. Tá? E fica bem mais fácil do que a gente ficar fazendo tentativa e erro. Tá? Agora vamos supor que
já exista um arquivo no OneDrive, antes dessa empresa contratar o Cisco Secure Access, já exista um arquivo no OneDrive que tem uma informação que não deveria ter lá. Tem, no nosso exemplo, tem um CPF ali no arquivo. Não deveria ter lá. Então, existe o DLP do Data at Rest, dos dados em descanso. Então, aquele dado, aquele arquivinho, ele está parado ali quieto. Mas mesmo assim, a gente consegue fazer um scan retroativo através de API e buscar aquela informação dentro do OneDrive do usuário. E aí eu alerto ou removo aquele arquivo, ou impeço o acesso, etc. Tá? Então, DLP para dados que estão em movimento, e quando eu digo dados, não é só um arquivo de texto, pode ser uma imagem, inclusive. Tá? Se o usuário espertinho, tem bastante hoje em dia, né? Ele dá um print na tela, não consigo mandar o arquivo Word, ele dá um print ali na tela, recorta ali e tal, não sei o que, e manda isso daí via WhatsApp ou via de qualquer forma para alguém. O Secure Access também pega esse tipo de informação aí e bloqueia, tá? Então, dados em movimento, que estão indo de um lado para o outro, né? Ou dados em descanso também, que já estavam em em uma certa pasta, em um certo drive aí anteriormente, tá? Advanced Malware Protection, então esse daqui nada mais é do que o motorzinho de antivírus de próxima geração do EDR da Cisco. Então, para cada arquivo que vai e volta, tudo isso é analisado. A gente simplesmente habilita um botão aqui, File Inspection, inspeção de arquivo. E pronto, esse motorzinho é de uma outra solução da Cisco que a Cisco simplesmente empresta aqui para o Secure Access e fica tudo dentro da mesma plataforma. Tá? Mas e se for um arquivo desconhecido? Um arquivo que nunca antes apareceu em nenhum momento na internet, o hash desconhecido do arquivo. Aí existe a opção do Sandbox. De forma completamente automática, o usuário, na hora que ele está baixando um arquivo, aquele arquivo foi criado por ele mesmo, em, sei lá, em qual situação, antes daquele download ser liberado para o usuário, aquele arquivo, na verdade o usuário clica no download, ele começa a fazer um download, antes daquele download ser permitido, esse arquivo vai para o data center da Cisco, ele sobe, ele roda dentro de uma máquina virtual, é analisado o comportamento daquele arquivo e se ele não for malicioso, o usuário consegue fazer o download, tá? Se for malicioso, o download não é permitido que o usuário faça. A parte do Talos Threat Intelligence, então, já comentei, o Talos ele é uma das maiores entidades não governamentais de inteligência de segurança, tá? Tudo isso passa para o Talos e o Talos retroalimenta todos os outros clientes. Então vamos supor que eu pego pela primeira vez um arquivo malicioso que nunca tinha aparecido na internet. Na hora que esse arquivo é bloqueado, o meu download é bloqueado, essa informação vai para o Talos. O Talos valida isso e ele dispara esse arquivo, essa proibição desse arquivo para todos os outros clientes de segurança da Cisco. E assim vai todo mundo participando dessa camada de segurança junto com o Talos. Tá? A parte de VPN as a Service, então a gente tem, eu tinha até comentado no início, né? A gente tem o ZTNA, que a gente está falando dele aqui, e a gente tem a parte de VPN como um serviço. Essa parte eu acho que só Cisco tem, tá? Eu não sei, talvez a Palo Alto tenha também, eu não tenho certeza, tá? Eu sei que pelo menos até há pouco tempo atrás Netscope não tinha e Zscaler eu não conheço, tá? Mas assim, você tem a possibilidade de um ZTNA, mas em algumas situações você ainda pode precisar de uma VPN, tá? Para qualquer tipo, o ZTNA ele não entrega um IP para a máquina do usuário. Então, qualquer conexão que tem que sair de um data center, de uma cloud para a máquina de usuário, não vai funcionar. Para isso que precisaria continuar existindo a VPN.
E aí a VPN as a Service é assim, a Cisco falou assim, cliente, ao invés de você subir um firewall aí e ficar gerenciando VPN Remote Access, porque dá trabalho gerenciar VPN Remote Access, dá chamado no helpdesk, na área de TI, configurar usuário novo, resetar senha, liberar acesso, é complicado, tá? Então a Cisco colocou essa funcionalidade dentro do Secure Access. Então eu posso, da minha máquina aqui, fechar uma VPN com o Secure Access também e acessar algum tipo de recurso que só possa ser acessado via VPN. Tá? Ou se o cliente quiser continuar utilizando VPN e não quer utilizar ZTNA, mas ele não quer mais tomar conta do firewall dele, do concentrador VPN dele, ele pode simplesmente utilizar o Secure Access também. Tá? Digital Experience Monitoring, na verdade, é o comportamento do usuário ali, tá? Então, outras soluções aí tem a parte do UEBA, né? User Entity Behavior Analytics, então, análise de comportamento do usuário. Esse daqui é um pedacinho do Thousand Eyes que vem dentro do Secure Access. Então, vamos supor que a gente tenha... o usuário está tentando acessar uma aplicação, um site, o que quer que seja, e não está conseguindo. Aí ele abre um chamado no helpdesk ali, ou liga para alguém de TI. Aí começa o troubleshooting. O que está acontecendo? Qual site que é? Você está conectado na VPN? Não está? Está utilizando o ZTNA? Aí começa toda aquela parte lá, até a gente conseguir descobrir o que é. Será que é o Wi-Fi do usuário? Será que o usuário às vezes não tem, né, aquela familiaridade com a parte de TI, de repente é um diretor com um pouquinho mais de idade, sabe, vai um tempo ali para a gente conseguir desenrolar aquilo e entender o que está acontecendo, né? O Digital Experience Monitoring é um módulo do Secure Client que fica escondido, e o motorzinho dele faz parte do Thousand Eyes, então ele fica rodando no computador. Essa parte do Digital Experience Monitoring, ele testa vários sites. Então, do Secure Access, a gente testa, por exemplo, o site office365.com, eu testo o site cisco.com, eu testo o slack.com, eu fico testando. Esse módulo do Secure Client, que fica escondido, a gente não tem botão nenhum para apertar na máquina do usuário, ele fica pegando informação da máquina do usuário. Então, a gente faz o teste do Secure Access com vários sites que a gente quiser, a gente configura, e o Secure Access, através desse módulo do Secure Client, que está na máquina do usuário, fica também testando acesso a outros sites de internet e também pegando informação da máquina. Ele coloca tudo isso em uma única página dentro do Secure Access. Nessa página do Secure Access vai aparecer o site office365.com, tá ok, tá respondendo e tá certinho, aparece o gráficozinho ali, etc. Ele aparece que a conectividade do endpoint da máquina do usuário tá ok, a Wi-Fi da casa dele tá ok. E como sabe que tá ok? Porque tá tentando acesso ao DNS do Google, ao DNS do Umbrella, ao site cisco.com, e tá tudo funcionando. Como é um agente, é um módulo, né, do agente que está instalado, ele pega informação da memória, a memória está ok também. Mas ele pega informação também da CPU, e nesse caso a CPU estava com 100%. Então, por algum problema, o notebook deu uma travada e o usuário não está conseguindo acessar aquela aplicação, aquele site. E a gente sabe, com uma página só, a gente acessa a página do usuário dentro do Secure Access, a gente vai ver que o que está em vermelhinho é a CPU. O usuário, na hora que ele liga, a gente consulta, usuário, dá um boot na sua máquina, por favor, que eu consigo ver aqui que a CPU está com 100%. Algum processo deve ter travado. Pronto. É simples assim o troubleshooting. Essa parte do Thousand Eyes aí, ele entrega muito mais do que isso. Tá? Inclusive a solução completa, o que está dentro do Secure Access, é algo um pouco mais simples. A solução completa do Thousand Eyes é muita coisa. Mas mesmo essa parte do Thousand Eyes dentro do Secure Access
também entrega muito mais do que o que eu estou comentando aqui com vocês. Tá? E por fim, a gente tem o Remote Browser Isolation. Isso aqui eu não lembro se eu comentei já no início do treinamento, mas vamos supor que tem alguns casos de uso, inclusive uma grande empresa aqui do Brasil, que ela, por uma necessidade de negócios, não sei exatamente qual ponto que é, ela tem que deixar o acesso a novos sites liberados. Então vamos supor que eu entro no registro.br agora, pego R$40, coloco ali no cartão e registro um domínio novo lá, meunovodomínio.com. Esse domínio ele acabou de ser registrado. Muitos atacantes fazem isso, registram um domínio novo, manda para um site específico, para um servidor específico, cria uma página de phishing, enfim, tudo muito rápido. Existe uma categoria para isso, novos domínios, newly SINs domains, vistos recentemente, que são muito novos e ainda não foram categorizados. Então essas ferramentas nem sabem o que está por trás do meudomínionovo.com. O que é? É um site de e-commerce? É um blog de, sei lá, de atividade física, de comida? Não dá para saber. Não foi categorizado ainda, porque é tudo muito rápido. Então essa empresa ela tinha que manter o acesso dos funcionários nesse site, em domínios novos que foram que subiram agora na internet. Só que o risco é muito grande. Porque depois que um atacante usa um site e esse site aparece em alguma categoria de malware, de ameaça, ele nunca mais vai usar. Mas todo o back-end por trás, toda a ferramenta, todo o servidor web, ou o que quer que seja a aplicação que ele está rodando, a aplicação é dele. Ele só deixa de usar um domínio e começa a usar outro. Então, o risco em sites novos é muito grande. E aí, como que você faz para proteger um acesso desse? Aí existe o Remote Browser Isolation. Isso, os grandes concorrentes da Cisco também têm, tá? É um browser que fica dentro do data center da Cisco, e quando eu digo data center da Cisco, a Cisco hospeda tudo na AWS, tá? É um browser que fica dentro do data center da Cisco. Na hora que o usuário faz uma conexão com esse site, essa conexão chega até o browser da Cisco, o browser da Cisco acessa esse site, verifica se o site não é malicioso, processa todo o código do site e devolve um conteúdo estático, como se fosse um HTML puro para o cliente. Então, se por acaso esse site ele explorar alguma vulnerabilidade de browser ou tiver algum código malicioso dentro dele, né, que é tudo processado hoje pelo browser, isso não afeta o usuário. Então, isso fica isolado em uma instância de browser da Cisco dentro do data center da Cisco. Tá? E aí tem algumas outras soluções que a gente consegue integrar também, que é o SD-WAN, Cisco tem Meraki, tem o VIPTela, que mudou para Catalyst Center, né? Tem o Firepower, o Secure Fire, que agora entrega SD-WAN também muito bem, tem o XDR, o XDR, Duo para fazer MFA, é um IDP completo, Single Sign-On, e a parte de CSPM, que é postura de aplicativos aí da cloud, tá? Deixa eu ver qual que é o próximo aqui. A gente já iria para Identity Intelligence agora, então a gente vai na próxima aula aí. Beleza?